Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Prestemos bastante atenção todos os dias no que o Senhor tem a nos dizer. A Igreja nos oferece a oportunidade de, através da liturgia, sermos alimentados pela palavra de Deus. E nós sempre fazemos este propósito de reservar este tempo do nosso dia para nos debruçar sobre a palavra de Deus e fazer a reflexão à luz da palavra de Deus da nossa vida. Te convido mais uma vez a, neste momento, nos colocarmos diante da palavra, refleti-la com toda abertura de coração, com o intuito de fazer com que a palavra se torne vida na nossa vida, história na nossa história. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje chama muito a nossa atenção, à vigilância, ao cuidado, à conversão do coração. Nos fala também sobre essa realidade última do dia do julgamento, onde nós poderemos contemplar Deus face a face, a plenificação do reino de Deus. Por isso vamos refletir com bastante atenção este Evangelho que terminamos de ouvir. O Evangelho começa dizendo que Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Jesus sempre está a caminho, atravessa cidades e povoados. Ele se apresenta-se verdadeiramente como o missionário do Pai Eterno, que anda em todos os povoados, todas as cidades, anunciando o reino de Deus. Como sabemos, o anúncio de Jesus vem sempre acompanhado de gestos concretos, o seu ensinamento para a nossa vida é sempre acompanhado de gestos concretos. Então, Jesus nos ensina que o reino de Deus se faz colocando-se a caminho. Depois o Evangelho diz que Jesus está subindo para Jerusalém. Nós sabemos muito bem o que acontecerá com Jesus em Jerusalém. Ele toma essa firme decisão de ir a Jerusalém. É lá que se cumprirá tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas. É a entrega amorosa da sua vida, mistério da sua paixão. Nesse sentido, o Evangelho diz: alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Pergunta a Jesus é sobre a salvação. É pequeno o número dos que serão salvos? Jesus não diz se é pequeno
ou se é grande este número. Mas Jesus diz que para entrar exige esforço. É verdade que a salvação é graça de Deus. Somos salvos porque Deus é bom. Ele nos oferece a sua salvação. No entanto, a oferta de Deus exige de nós consentimento. E aí é importante a gente sublinhar este verbo esforçar. Esforçai-vos. Não há salvação sem o consentimento, sem a disposição de cada um de nós. E como temos esforçado para experimentar esta salvação que Deus nos oferece? Lembremos-nos, esforço é necessário. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é fácil, a oferta é gratuita, mas exige de nós, do nosso coração, este esforço para experimentar a salvação que vem de Deus. A porta é estreita. Nós não podemos passar pela porta da salvação carregando conosco tudo. É preciso renúncia. É preciso deixar para trás tantas coisas para entrarmos no reino de Deus. Lembremos-nos, a porta é estreita. Muitos procurarão, mas não conseguirão. Não que Deus não queira, mas porque, de fato, não são capazes de deixar para trás aquilo que não pode passar na porta estreita. Em seguida, o Evangelho diz assim: uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Jesus está fazendo aqui um alerta para esta conversão urgente. Não podemos esperar, é hoje o dia da conversão. Não esperemos que a porta se feche. A porta é estreita, mas ela está aberta. Não esperemos que esta porta se feche. Se acontecer da porta se fechar e estivermos de fora, é isso que o Evangelho está dizendo. Quando batermos a porta, o dono da casa que estiver lá dentro vai dizer: não os conheço. Então, diz o Evangelho, começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiças. Portanto, busquemos a conversão enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta. É este o momento em que somos reconhecidos por Deus e que temos a oportunidade de buscar construir aquilo que pede de nós o Evangelho. Não deixemos que a injustiça tome conta do nosso coração, senão vai acontecer conosco o que diz o Evangelho: afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Não se pode entrar na porta estreita cometendo injustiça. É preciso esforço para que a justiça seja um compromisso diário de cada um de nós. Por fim, o Evangelho, para mostrar esta imagem do dia do julgamento, e se nós nos fecharmos para a proposta de salvação que o Senhor nos faz, a imagem da condenação. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Nós não queremos, meu irmão e minha irmã, no dia do julgamento, ficarmos entre estes que são lançados fora. Nós queremos entrar para fazer parte da grande festa apresentada no Evangelho como banquete com o Senhor, o banquete do reino de Deus. Por isso o Evangelho conclui dizendo: eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Procuremos, portanto, entrar nesta grande festa da salvação, o banquete do reino de Deus. Mas nos lembremos, a lógica do reino de Deus é inversa à lógica deste mundo. Há muitos que hoje são primeiro, que serão os últimos. E há muitos que hoje são os últimos, que serão os primeiros no banquete do reino de Deus. Esforcemo-nos, não nos esqueçamos. O cristianismo, a experiência religiosa, o seguimento de Jesus Cristo exige de nós esforço. Sem esforço, não podemos dar consentimento à proposta de salvação que o Senhor faz a cada um de nós gratuitamente. Ele quer nos salvar,
mas exige de nós consentimento. A porta é estreita, mas está aberta. Se quisermos, com esforço, passaremos por esta porta. Não esperemos que a porta se feche. Há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Esta é a mensagem do Evangelho para a nossa vida, entendendo que, naquele tempo, Jesus veio primeiramente aos judeus, mas estes não o receberam. Ao contrário, os chefes religiosos o rejeitaram, enquanto que os pagãos, aqueles que eram considerados indignos de Deus, estes sim acolheram Jesus. Por isto é essa a lógica do reino de Deus. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a Ele a nossa prece de gratidão. Obrigado, Pai Eterno, pela mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus que hoje escutamos. Que estejamos atentos, que estejamos sempre abertos para acolher a proposta de salvação que vem do Teu coração. Que na luz do Teu Espírito, Pai Eterno, nos esforcemos para entrar pela porta estreita e, sobretudo, Pai Eterno, que tenhamos um coração humilde, sereno, para acolher aquilo que faz parte do Teu reino de amor, construindo neste mundo os valores do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.